o início da nossa palestra. Bem-vindos todos vocês, e que a gente possa fazer esse trabalho juntos, não somente com os nossos ouvidos, nosso ego, mas também com o nosso coração aberto. Vou pedir para quem tiver com o microfone ligado, deixar desligado, e vai ter um momento que a gente vai poder compartilhar, fazer perguntas, mas agora só para a gente dar uma sequência, vou pedir para vocês deixarem ele desligado. Essa palestra faz parte do conjunto de 258 palestras que constituem o PEFOR, um conjunto de situações que nos levarão para um lugar muito mais criativo. Então, primeiramente, eu queria trazer para vocês o que é o PEFORC, e a gente coloca aí, né, a referência da Eva Pierrakos, que foi quem canalizou este trabalho por mais ou menos 20 anos, né, entre as décadas de 50 e 70, quando ela faleceu. E Eva Pierrakos, né, a gente sente, quando a gente inicia um trabalho que a gente vai falar sobre o PEFORC, a gente sente muita gratidão pela disponibilidade que ela trouxe para ser, né, o canal que permitiu que esse trabalho, portanto, chegasse até nós. Eva Pierrakos era uma mulher muito dinâmica, com uma energia positiva muito grande, dançarina, uma pessoa muito vivaz, muito alegre, que uma vez ela perguntou para o guia, a entidade que trouxe esse material, esse conteúdo, ela perguntava para ele, mas por que eu, para ser o canal para esse trabalho? E uma das coisas que o guia respondeu para ela foi que a Eva tinha uma capacidade de sustentar prazer positivo muito grande. Quem for acompanhando comigo esse ciclo de palestras, a gente vai aprofundar mais o que significa sustentação de prazer positivo. Aqui nessa palestra a gente já vai ter um pouco. O PEFORC, numa tradução livre, né, seria o trabalho do caminho, e a entidade que trouxe esse conteúdo através da Eva Pierrakos se autodenominou simplesmente como o guia. E uma vez perguntaram para ele, mas por que você não tem um nome? Por que você não dá uma referência para a gente? Ele falou, exatamente por causa disso. A partir do momento que vocês tivessem uma referência de supostamente quem eu poderia ser, isso poderia trazer um trabalho muito mais importante do ego do que simplesmente do conteúdo que eu venho trazer. E, portanto, a inteligência se autodenomina guia. Por isso que muitas vezes a gente fala palestra do guia, ou como o guia nos disse, né? É o autor espiritual dessas palestras. E um dos trabalhos que a gente faz muito forte no PEFORC é acessar essa nossa realidade que transcende ao nosso mundo material, a nossa realidade espiritual, que nos permite que cada um tenha um lugar além do mundo material. E quando a gente fala da guiança, é um termo que a gente usa muito, porque é uma forma que nós encontramos de fazer esse alinhamento no nível vertical. Eu com uma qualidade superior, com um lugar além do meu processo material. E uma das coisas que eu sempre gosto também de dizer, e que inclusive quando eu fiz, né, a divulgação desse ciclo de palestras, algumas pessoas escreviam para mim, falando, eu quero participar do patchwork, né, como está escrito aqui a segunda palavra. Mas na verdade são duas coisas diferentes, PEFORC e patchwork. O PEFORC é esse trabalho que eu vou delinear junto com vocês, explicando melhor o que ele significa, convidando vocês a sentir mais o significado dele. E aí, como vocês podem olhar também, ele é uma marca registrada que preserva o conteúdo das palestras e que tem uma gestão nos Estados Unidos, e nós no Brasil somos afiliados à Foundation que se encontra nos Estados Unidos. Porém, claro, o Brasil é o país no mundo que tem o maior número de seguidores, de pessoas que difundem o PEFORC.
porque nós somos um país que tem uma cultura espiritual muito grande. E o patchwork como eu coloquei esse desenho para vocês olharem, é uma técnica que também pode ser terapêutica de fazer colchas de retalhos, ou quadros, né, tapetes, e que tem dentro do seu processo terapêutico, que as pessoas fazem os seus trabalhos e que se conectam com também um lugar de autoconhecimento, de troca, tá? Mas não é o patchwork, são duas coisas distintas. E muitas vezes é muito interessante quando eu converso com alguém explicando o meu trabalho, eu sou helper de patchwork. Aí as pessoas já logo perguntam, né? Aquele trabalho de manual, de retalhos, né? Eu explico, né, como eu estou mostrando para vocês. Então hoje vocês também já conseguem distinguir que não é o trabalho de colcha de retalhos. Que quem gostar, inclusive, do patchwork, eu recomendo este filme, Colcha de Retalhos, que mostra uma aplicação terapêutica, né, de mulheres que se reúnem e que fazem lá as suas colchas, né, trazendo as suas questões também. É um filme bem bonito, Colcha de Retalhos. Então, quais seriam os caminhos que o patchwork nos indica? Primeiramente, isso o guia nos define, né, o que é o patchwork. Primeiro que ele fala, não é um caminho espiritual, mas também não é um caminho psicológico. Mas, na verdade, é uma mistura dos dois processos, em que nós podemos fazer um trabalho de autorreconhecimento, de percepção das nossas questões, das nossas crises, dos nossos traumas, das nossas questões da nossa memória, num trabalho psicológico, mas também a gente pode fazer um nível de depuração de camadas do nosso ser que permitirão que cada vez mais a gente acesse esse nosso eu espiritual através dessa guiança e que nos permite que a gente faça esse contato mais profundo, como eu falei, no nível vertical, nos trazendo, portanto, essa realidade espiritual também. Por que a gente faz essa distinção do psicológico e do espiritual? Porque não necessariamente um trabalho psicológico vai nos falar de um trabalho também espiritual. Mas quando a gente vai falar do patchwork, a gente vai falar da energia crística, da reencarnação, do processo espiritual. E mesmo que uma pessoa ela não acredita em nada disso, ela não goste dessas terminologias, a gente também consegue adequar para que o trabalho espiritual seja uma representação energética, ou seja, que está além daquilo que a gente acha que está contido no nosso plano mental somente. O patchwork também nos ajuda, através de um trabalho muito profundo, cuidadoso e amoroso, descobrir o nosso poder pessoal interno. Porque a gente vai cada vez mais entendendo que fazer patchwork é trabalhar para reconhecer como que aquilo que acontece na nossa vida está ligado a uma intencionalidade. E aí, falando sobre intencionalidade, quem quiser continuar fazendo o ciclo de palestras, no final, lá em julho, eu separei especialmente os 3 últimos encontros, vão falar muito sobre essa situação da intencionalidade, que representa o quê? É quando a gente não consegue diretamente relacionar causa e efeito, quando nós não estamos reconhecendo o que é a intenção que está por trás de um evento que está acontecendo na nossa vida. E isso também nos conecta através desse caminho de autopercepção e direcionamento mais intencional da força divina que existe em nós, nós podemos criar de uma maneira mais segura a nossa autoridade interna, que significa que eu posso trabalhar no nível mais adulto da condição humana, em que o adulto ele consegue ser mais responsável por aquilo que acontece na vida dele. Depois de muito tempo olhando para isso, que os trabalhos não vão acontecer de quinta para domingo, porque isso nos demanda
foco, determinação e um autocuidado como um projeto de uma semente. Você coloca a semente e ela tem o tempo para sair do seu estado de latência e começar a germinar, crescer e virar o que ela veio ser. Assim também é quando a gente vai fazendo este caminho, nós vamos percebendo a nossa capacidade de criar a própria vida, como um processo de escolha, de entendimento das leis espirituais, de compreender que fazer patchwork significa eu olhar a minha parte. Se algumas pessoas olham para isso e falam que não é para si, talvez não queira seguir esse caminho, que é trabalhar de uma maneira muito mais realista e honesta essa manipulação das nossas próprias vontades. Quando a gente fala desse lugar de autoridade, é quando eu consigo bancar as minhas decisões, e no patchwork a gente usa muito esse termo, e pagar o preço por elas. E isso tudo gera uma capacidade de criar a própria vida. Uma das palestras que eu vou dar para vocês vai falar exatamente isso, né? A capacidade inata do homem para criar. Que a gente começa a compreender que algumas situações que existem pulsantes na nossa vida, elas são mascaradas por eventos que a gente não consegue perceber que a gente criou determinadas situações. Quando a gente olha para coisas que na nossa vida são boas, a gente fala assim, eu me orgulho de ter feito isso. Mas quando é o contrário, que significa que são situações que não foram muito legais, aí a gente coloca um pouco o destino como sendo o responsável por isso que aconteceu. Por isso, sugiro que vocês façam esse exercício. Olhem para isso. Quando aconteceram situações que eu não estava muito contente e que elas agora estão presentes na minha vida, eu me responsabilizo realmente por elas. É um exercício para a gente fazer. O mapa da psique é constituído por algumas partes e aqui eu coloquei algumas delas. As principais, que a gente vai olhar muitas vezes, é essa relação que se chama de eu superior e eu inferior. O que isso delimita? O eu superior, pessoal, é aquela nossa parte que está conectada com a centelha divina. É o nosso eu divino, que já é purificada. Uma centelha divina que foi criando um processo evolutivo para chegar até o lugar de consciência que nós estamos aqui. Só que nesse caminho em que a centelha divina foi criando autonomia, consciência e experiência, isso também fez que nós, através das nossas escolhas, começássemos a manter camadas que começaram a esconder essa qualidade de eu superior, que é o que a gente chama do eu inferior. Então a gente começa a criar, né, através da utilização da fonte de energia universal, uma parte que já que eu estou chamando de eu superior, e uma parte que não quer ter trabalho, vive mais na sombra e que representa, portanto, todos aqueles aspectos nossos que, de uma forma resumida, tiram a nossa energia, fazem com que a gente tenha um desgaste energético para obter algo. E um exercício também que eu convido vocês a fazerem tudo aquilo que mantém a minha energia elevada é uma qualidade, é a presença do meu eu superior. Agora, aquilo que eu percebo que eu tenho desgaste, que eu fico mais cansado, aí tem um eu inferior. Como o eu inferior não é muito dado a aparecer, a gente costuma brincar que o inferior não quer ter rede social, ele não quer ficar exposto. Porque quando ele for exposto, ele vão querer cuidar dele para que ele melhore. E aí a gente usa um artifício que é a nossa máscara. A máscara que faz com que a gente se esconda através de supostas qualidades de eu superior e que, na verdade, estão funcionando para esconder este eu inferior.
e que existe dentro do trabalho do caminho de autoaperfeiçoamento e com muita honestidade, a gente passa a reconhecer que essas situações, muitas vezes, são aquelas situações que a gente não tem muita escolha. A gente faz e muitas vezes a gente não fica satisfeito, a gente não entende muito bem por que a gente fez. Isso a gente vai dizer que é como se nós estivéssemos na máscara, porque a máscara é como se fosse uma mentira. É aquilo que eu escondo do meu eu inferior. Para que função? Para ser aceito ou para ser amado. E junto com a máscara, que é uma subexpressão da máscara, a gente tem a autoimagem idealizada, que aí é aquele lado que cada um carrega para agradar. Então eu chego e eu sou educado, eu sou carinhoso, mas será que no fundo eu tenho efetivamente essas qualidades? Ou eu estou usando essas qualidades para agradar as pessoas? Isso a gente chama de autoimagem idealizada, que é um anseio de ser aquilo que a gente está representando. E quando a gente vai fazendo o trabalho do Pathwork, vai entendendo, primeiro, quando nós usamos o eu inferior, existe muita energia. Quando a gente lembra daquela expressão, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Olha quanto prazer existe aí, porque a pessoa vai pagar mais para ir para a briga. Se a gente para observar na nossa vida, muitas vezes, sabe aquela expressão, comprar briga, me deu 5 minutos, são situações que fazem com que cada um de nós sinta prazer expressando este eu inferior. É uma situação que no Pathwork a gente cuida disso de uma maneira afetuosa, porque quando a gente olha no sentido geral, tanto nos trabalhos psicológicos ou espiritualistas, existe um termo comum que é combater este lugar, combater este lado sombrio. Mas a gente vai entendendo que se eu combato isso e eu falo não quero mais ter isso, isso não soluciona. Porque esse aspecto que pertence a mim, ele não vai deixar de existir, ele só vai silenciar para atuar de modo invisível. E muitas vezes, nos piores momentos, que eu estou mais despreparado para isso acontecer. Uma das formas que a gente encontra no Pathwork é trazer esta compreensão. Onde está o meu eu inferior? Quando ele se expressa? E o que eu sinto quando acontece essa atitude que vem do eu inferior? Uma das coisas que acontecem é aquele sentimento que a gente tem de ressaca moral. Depois de ter uma briga, de um evento que nos desequilibra, e a gente fala, nossa, fiquei tão cansado com isso. Porque lembra que eu falei agora há pouco? Tudo o que tira a energia não é de eu superior, vai ser de eu inferior. Então, todos esses eventos fazem com que a gente fique mais cansado, porque a gente usou muito mais a energia e para algo que é ou para esconder, ou para ir para um lugar de separatividade, olhando o outro como inimigo. E isso faz com que a gente esteja sempre alerta, né? O nosso sistema adrenérgico gasta muita energia para isso, né, ficar funcionando num estado de alerta frequente, que é a nossa defesa, que num nível saudável, quando a gente precisa, ele está disponível. Mas agora, quando é num nível que a gente supõe que precise ser assim, que eu tenho que me defender da vida, isso desgasta muito o nosso sistema de defesa. O Pathwork é um caminho para nós encontrarmos os nossos sentimentos. É muito interessante que muitas pessoas acreditam que o Pathwork é um trabalho filosófico, intelectual, mas na verdade isso é só o letreiro, porque muitas vezes a gente estuda uma palestra, ou mais comumente as pessoas têm acesso aos livros da Eva Pierrakos, que são editados e vendidos em livrarias no Brasil. Essas pessoas podem olhar esse material como um material muito bem desenvolvido, porque tem horas que se fala assim, uau, que interessante isso que ele nos convida a olhar. Mas a essência
que o Pathwork nos chama é que a gente possa olhar, além da compreensão que eu tenho do meu processo intelectual, eu consiga olhar para os meus sentimentos. Porque no nosso desenvolvimento, nós trabalhamos muito o nosso lado racional. A gente tem um processo de educação que faz com que a gente tenha essa habilidade mental, mas nem tanto a habilidade emocional. E é no mundo emocional que a gente vai ter os nossos maiores dilemas, porque ali nós não temos muito controle. É muito difícil a gente controlar se a gente vai ou não sentir raiva, se a gente vai ter alguma reação específica perante uma determinada situação. Não tem aquela coisa assim, nossa, nunca imaginava que eu não ia gostar disso. E acontece. Então, o sentir é o maior chamado do Pathwork e talvez também o mais difícil da gente chegar até ele. O Pathwork é um convite para nós chegarmos num lugar de autorresponsabilidade. Como eu falei agora há pouco, desse trabalho em que a gente vai entender a nossa capacidade de criar a nossa realidade, sendo eu responsável por isso. Então, o convite dos exercícios que a gente vai trabalhando, quando a gente vai entendendo os temas do Pathwork, é que eu possa olhar assim: qual é a minha parte nisso? Qual é o meu ganho nesta situação? Por que eu mantenho isso, sabendo que pode ser uma coisa que não é boa para mim, mas que eu ainda não consigo me libertar? É algo que eu sou responsável pelo que está acontecendo. E nessa palestra que eu estou trazendo para vocês, que se chama Vazio Criativo, escrita em 23 de outubro de 1974, que ela vai nos convidar a olhar como se ela fosse ditada agora, para a gente viver a realidade de mundo que nós estamos vivendo. E o guia nos fala assim, e eu gostaria que vocês sintonizassem com essa visualização. Uma força dourada flui através do ser interior de vocês agora e para sempre, desde que vocês queiram, desde que se abram para ela. O trabalho que cada um vai fazer do Pathwork pede muito essa qualidade dessa presença, que a gente esteja conectado com essa presença. Nessa palestra o guia diz, as mudanças que estão ocorrendo, que já estão em curso, são mudanças de consciência. Se a gente para pensar, o que a gente vive hoje não é uma questão de o mundo vai acabar, vai haver grandes tragédias, mas a mudança que ela vem, que a gente precisa sintonizar muito, ela vem de dentro para fora, que é a mudança de consciência. E se a gente para olhar esse momento que nós estamos vivendo no nível planetário e, sobretudo, no nosso nível individual, em que nós somos convidados a olhar para a nossa vida de uma maneira mais silenciosa, mais verdadeira e com mais espaço para que a gente se enxergue. Esse é um convite de nós mudarmos a nossa consciência, que pode ser que para alguns aconteça de uma maneira muito mais tranquila e para outros que talvez ainda não tinham se conectado com um caminho de autodesenvolvimento, agora estão sendo chamados a fazer esse trabalho. Os seres humanos, em sua maioria, apresentam uma mente agitada, um excesso de atividade do processo do raciocínio, excesso de atividade interior e exterior, basicamente porque tem medo da possibilidade de serem vazios. Aí se a gente para pensar assim, será que isso tem a ver comigo? Quando eu me preencho de inúmeras coisas, será que eu também não estou com medo de olhar que se eu for para um lugar interno, em que eu não precise conter inúmeras informações, será que isso também me provoca medo de eu chegar neste lugar? De não terem nada que possa sustentá-los. Esse pensamento raramente é consciente. Mas em um caminho como o nosso, chega um momento em que vocês tomam consciência desse pensamento. Ou seja, aqui, pensando nesse sentido do vazio, uma das coisas que a gente deve perceber é o medo que a gente tem, que é o princípio do vazio criativo. Porque quando a gente vai olhar essa situação em que a gente está começando a fazer essa comparação de que eu acho que
Aquilo que me preenche me faz existir. E se eu não tiver isso, portanto, eu não existirei. Este é um medo que nós encontramos e que cada um pode falar, tudo bem, eu posso lidar com este medo agora. O vazio criativo é uma proposta, primeiramente, como eu falei, a gente vai olhar o eu inferior. O medo é um aspecto do meu eu inferior. E o medo geralmente significa que eu não quero olhar outro sentimento. E aí eu sinto medo e eu não lido com aquilo. Então, nesse vazio criativo, eu posso começar a vislumbrar que eu posso viver uma outra experiência. Mas para isso, a gente vai ter que fazer um trabalho, vai ter que fazer um movimento para chegar neste ponto, que é encarar e lidar com o medo do vazio. Suponhamos que hoje a gente retorne à nossa casa e lá não tem mais nada. E aí todas as coisas que cada um de vocês tinha não existe mais. A primeira sensação, possivelmente, que vocês terão é da perda, o sentimento da falta, um medo de escassez, que poderia significar assim, eu não vou conseguir ter isso de novo. Agora, quando a gente olha isso do nosso plano mental, né, que aqui o guia está nos convidando a olhar, que nós nos preenchemos mentalmente de muitas coisas. Por quê? Porque a gente tem esse medo. Se a gente ficar vazios, nós podemos não ter muito o que ver de nós mesmos. E isso, pessoal, se vocês pensarem, nossa, será que isso não é muito teórico? Será que o André está viajando? É uma coisa que vocês podem depurar e perceber. Deixem essa pergunta na semana de vocês, para que vocês olhem assim, por que eu me preencho tanto? Ou por que eu me preenchia tanto, né? Porque agora a gente, pelo menos a metade de coisas, né? A gente diminuiu porque a gente está meio restrito de movimento e, muito possivelmente, a gente ainda não sabe quando isso vai voltar e a gente perdeu o controle de algumas coisas da nossa vida que nos colocava em um lugar muito para fora e esse para fora nos enchia de informações. A gente passa a entender assim: se vocês não se deixarem esvaziar, jamais poderão ser preenchidos. A partir do vazio, surge uma nova plenitude. No entanto, vocês não podem desconsiderar, negar e passar por cima do medo do vazio. Como tudo mais, ele precisa ser examinado até o fim. Meu conselho é que vocês questionem essa crença e, ao mesmo tempo, acolham de bom grado o vazio como portal da sua divindade. Então, isso é uma frase que tem na palestra. O guia realmente diz para a gente não pular etapas. Essa é uma característica que a gente observa no Pathwork. Não acredite que você vai conseguir fazer as coisas pulando algumas tarefas que você tem que fazer, em que eu me proponho a me colocar nessa disponibilidade de me liberar de muitas coisas, mas que, na verdade, quando eu preciso efetivamente trazer, é se eu consigo fazer esse exercício hoje. O guia nos convida, portanto, a gente, primeiramente, questionar esse vazio. Será que eu estou preparado para viver esta nova etapa em que eu efetivamente me coloco uma possibilidade do vazio? E que, será que eu posso acolher este vazio? Agora a gente pensa nessa nova era que a gente está entrando, que é a era de Aquário, que é uma fase que inícios de séculos costumam trazer. Muitos movimentos, como uma pandemia, fazem com que a humanidade evolua num nível mais rápido. Esse novo estado das coisas ainda não está pronto. Quando a gente para pensar no nosso ritmo anterior e quando nós pudermos voltar, dependendo do que nós fazemos, muito possivelmente nós podemos ter muitos questionamentos e que a gente passe, a partir disso, a entender o medo que nós temos da escassez, o medo que nós temos da mudança, o medo que nós temos da falta de controle.
Quando eu alimento esse medo, eu me mantenho preenchido. Mas eu me mantenho preenchido de quê? De medo. E o medo, ele não é criativo. Na verdade, ele congela a nossa criatividade. Portanto, quando eu me coloco perante este lugar em que eu me proponho a esvaziar, inicialmente eu olho o medo, para depois eu acolher o lugar vazio. Que, se a gente para e entende que efetivamente o que o mundo está nos propondo é um novo lugar vazio. Me encanta olhar essas imagens em que a gente tem as ruas vazias, os lugares vazios, como se fosse efetivamente um ritual de passagem para uma nova fase da humanidade. Por isso, a gente já está vivendo o vazio. Algumas pessoas estão com medo, outras pessoas estão com raiva, outras pessoas estão revoltadas. E outras pessoas estão dispostas a falar assim: eu quero viver este novo lugar. E eu vou chegar neste novo lugar como? Essa é uma pergunta que a gente tem que trabalhar. A mente exterior precisa fazer constantes mudanças e ajustes para adaptar-se ao escopo maior da consciência do Deus interior. Ou seja, a gente está preenchido de um monte de coisas e que nem todas essas coisas são do nosso eu superior, como eu ensinei para vocês lá no início. São crenças, são coisas que já não servem mais, são padrões de comportamento, são preconceitos. Claro que existem inúmeras informações importantes que estão ligadas à nossa profissão, relativamente à nossa educação, aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Mas aqui, o convite é que a gente faça algumas mudanças para perceber uma consciência maior. A mente exterior precisa ficar quieta, vazia e receptiva, e, ao mesmo tempo, manter-se aberta para todas as possibilidades. Assim, ela será capaz de aceitar o silêncio interior e o que, a princípio, parece ser o vazio. A princípio, parece ser o vazio. O que o guia chama da mente exterior é esse lugar em que nós preenchemos com as situações corriqueiras da nossa vida, que nós estudamos e que nós tivemos contato cultural, social, político, familiar. Tudo isso vem com uma série de informações, muitas das vezes já montadas, né, já prontas, e que nós assimilamos essas informações, muitas vezes sem entender se elas servem para a gente mesmo ou não. E é esse o processo que a mente vivencia. Através da educação, dos costumes e da vivência, ela vai sendo preenchida com ideias, opiniões, conceitos e crenças. Quando a gente pensa no nosso mundo profissional, se a gente teve uma escola específica, se a gente tem uma habilidade que a gente segue um certo protocolo, ou no sistema familiar, aquilo que é uma característica da família e que eu mantenho, ou na raça, na cultura, no país, tudo isso vem como pacotinhos que são colocados no nosso campo mental e ficam lá, fazendo com que o nosso cérebro responda a partir dessas coisas que nós conhecemos. Só que a gente precisa passar a entender que é necessário romper esse circuito para que a gente passe para esse novo lugar, para esse vazio criativo. O vazio, quando a gente pensa nele, a gente pode pensar em ausência, em vácuo, em escassez. Mas o convite aqui é que a gente possa, como eu mostrei, esse circuito fechado do nosso mundo mental, que contém uma série de verdades prontas na nossa vida, para que a consciência divina ou a expressão mais pura do nosso eu superior
possa estar presente, é muito importante que eu me predisponha a romper esse circuito. Mas como que eu posso fazer isso? É o trabalho que a gente faz. A partir do momento que eu vejo isso, aposto que cada um de vocês que estão aqui comigo, de alguma maneira sabem que carrega um conjunto de informações que para vocês é muito difícil se separar delas, mas que vocês sabem que poderiam, mas que não conseguem fazer. Isso, como eu falei agora há pouco, tem muito a ver com este medo. O medo que cada um tem de encarar a ruptura e chegar num novo estado. Se vocês antes insistiam em assumir o controle, agora precisam abrir mão desse controle e deixar que um novo poder interior assuma as rédeas. É isso que a gente vai olhando e que parece que essa palestra de 1974 parece ser tão atual. Uma das coisas que a gente vai entendendo na nossa vida, né, pessoal, é que aquilo que nós tínhamos como algo já meio concretizado, uma agenda montada, um monte de coisas que a gente fazia e que agora a gente não tem controle por enquanto, né? E que a gente não sabe quando a gente vai voltar para poder ter esse controle. A partir do momento em que eu faço uma coisa que o guia muitas vezes fala, primeiro você precisa perder para depois ganhar. Eu preciso perder este controle, que é o que essa palestra nos fala, que é o controle baseado na falta e no medo, e que, consequentemente, visa manter o medo. E, como eu falei, o medo não é criativo. E aí, a partir do momento em que eu rompo, né, o circuito fechado que o meu campo mental produz, eu começo a me esvaziar. E a gente para pensar que algumas vezes a gente se propõe a isso. Quando a gente muda de relacionamento, quando a gente muda numa fase profissional, quando a gente tem alguma perda importante, seja por morte, por alteração de emprego, mudança de cidade, uma pandemia, vamos colocar aqui também. Isso tudo nos leva a fazer algo que a gente sabe que pode fazer, mas que a gente tem medo de fazer, que é falar assim, eu não preciso ter esse controle. E aí eu chego no vazio criativo. Esse vazio criativo, que é essa proposta, é o movimento que eu consigo reconhecer que a minha mente está cheia de informação. Que o conjunto de informações que me fizeram chegar até aqui são muito importantes, mas que eu posso agora me desconectar do controle que eu criei na minha vida a partir delas, me permitindo esvaziar. E que neste lugar de vazio, a mente passará a ser um instrumento da minha voz, do meu eu interior, do meu eu divino, que é agora, neste momento planetário que nós vivemos, alguns de nós podemos simplesmente deixar fluir. E quando a gente deixa fluir, não é que eu vou ser inconsequente e irresponsável. É claro que existe um processo que a gente precisa fazer para chegar neste lugar. Mas que eu consiga, a partir dessa proposta que o planeta está nos fazendo. Vocês estão muito cheios, vocês estão sobrecarregados. Será que é assim mesmo que vocês acham que vai funcionar? E quando eu ouço isso, eu posso aceitar a minha frustração, a minha raiva, o meu pânico que isso pode me dar. Mas a partir desse primeiro passo, eu posso olhar. Será que a vida, uma sabedoria muito maior, não está me convidando a deixar fluir? Ir em um outro fluxo, como está descrito aí, em que a mente passará a ser um instrumento do meu eu interior,
que tem um outro nível de confiança. A gente vê que os novos, as crianças, elas estão nascendo de uma maneira diferente. Uma das coisas que elas já trazem de forma diferente, sabe o que é? É que elas expressam os seus sentimentos de uma maneira que até parece que é mais adulto. E porque talvez elas já estejam preparadas para tirar essas certezas que o nosso campo mental das nossas gerações até aqui tem. E que a gente possa, como eu falei lá no início, refletir sobre o que a gente está trabalhando aqui, mais no nosso nível do nosso coração. Que esse vazio que a gente é convidado a viver seja a partir do nosso campo emocional. O 2+2, todas as provas da faculdade que a gente fez, a gente não vai perder isso, mas que a gente possa usar isso de uma maneira muito mais leve e que com certeza a gente vai conseguir usar muito melhor. Eu gostaria de agradecer que vocês que estão aí comigo, falta só mais um pouquinho. Eu vou convidar vocês agora para a gente fazer uma meditação. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E a gente vai fazer uma visualização que a gente se encontra agora num lugar que para cada um pode ser um lugar específico, mas que ele é inundado da luz dourada. Aquela luz dourada que nós falamos lá no início. Essa luz dourada cura, abre, ilumina tudo aquilo que você está visualizando. E aí você vai percebendo se essa visualização está trazendo situações que estão fora de você, coisas, eventos, objetos, ou se essa luz dourada pode estar num nível muito mais íntimo dentro de você. Se permita se preencher por essa luz dourada, e essa luz dourada vai entrando através do alto da sua cabeça, no seu chakra coronário, vai se conectando com cada neurônio do seu cérebro, de todas as partes do seu cérebro, do seu sistema límbico, que está ligado ao prazer e recompensa, da parte anterior do seu cérebro, que está ligado às funções vitais e importantíssimas do nosso corpo, e também do nosso lobo frontal, que é responsável pela nossa percepção inteligente como seres humanos. Conforme essa luz dourada vai iluminando cada vez mais cada neurônio, o seu campo, no interior da sua cabeça, representado pelo seu cérebro, vai ficando iluminado. Cada neurônio vai passando essa luz dourada através dos dendritos, dos nervos, e por isso vai chegando em todo o seu corpo. Em todas as terminações nervosas do que seu corpo é formado, e os nervos estão presentes em todo o corpo, você vai sendo iluminado. Essa luz dourada vai abrindo um campo puramente luminoso, permitindo que você sinta bem-estar, acolhimento, relaxamento, e que você se sinta iluminado. Através dessa iluminação, o seu campo mental, o seu coração, os seus órgãos vitais, os seus ossos, os tecidos que formam os músculos, a sua pele, também vai recebendo esta luz dourada e você vai ficando cada vez mais iluminado. Essa luz dourada que vai se irradiando
em cada célula agora do seu ser, permite que você renove todos os seus conteúdos, que as suas células se despeçam das sujeiras, dos desequilíbrios, que os seus sistemas vitais se harmonizem, tirando todas as impurezas e ficando somente a luz. E através dos batimentos cardíacos, o sangue que passa pelo seu coração também é iluminado e ele vai nutrindo todas as artérias e voltando através das veias com essa luz dourada, mantendo você pleno ou plena e ao mesmo tempo você vai se sentindo de uma nova forma. Você vai encontrando um novo espaço em você, que é somente luz, que não precisa mais da matéria, que, portanto, essa visualização é um convite para que você encontre o seu vazio e que neste lugar vazio você não sinta medo, mas que você sinta a luz. E essa luz dourada, criativa, que cria vida, que cria novos sentimentos e que alimenta o seu campo mental de novas possibilidades para que você receba a criatividade do universo, porque a luz dourada vem do universo. Então você agora está preenchido e preenchida do universo. Você e o universo é uma só coisa. Você e a consciência amorosa divina são um só. E agora, a gente vai respirando, guardando a experiência dessa visualização. E a gente vai voltando